Eu sou da igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor nosso Deus que venha nos abençoar nesta noite, através desse estudo da palavra do Senhor. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede. Invocamos, Senhor, neste momento, ó Deus, as Tuas bênçãos sobre nossas vidas, Senhor, que nós possamos discernir a voz do Teu Espírito Santo nesse estudo, Senhor, nesta lição, que o Senhor venha abrir a nossa mente, Senhor, nos dá compreensão, Senhor. Ó Espírito Santo, venha aplicar as nossas vidas, a Tua palavra que será ministrada. Ó Deus, abençoa cada irmão, cada irmã, meu Pai, que chegou até aqui, Senhor, obrigado. Abençoa aqueles que desejaram estar e não puderam, aqueles que estão a caminho, que o Senhor faça com que cheguem em paz e segurança ao Teu santuário. Nos dê uma aula maravilhosa, Senhor, abençoada, meu Deus, inspiradora. Eu peço a inspiração do Espírito do Senhor para falar da Tua palavra, para ensinar, Senhor, a Tua palavra. Tem misericórdia de nós e nos abençoa. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, então nós hoje estamos estudando e vamos iniciar o nosso estudo da lição de número 6, o bom pastor e suas ovelhas. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2025, lições bíblicas, revista CPAD, na nossa sede IPRRCE, hoje, 12/5/2025, às 19 horas. Nós estamos estudando, irmão, nesse trimestre, o tema "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Esse apóstolo do amor é o apóstolo João. Pastor Vicente Félix, professor, Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos, no Ceará. Vamos ao textuário, vamos ler todos juntos. Hoje a classe estará sendo representada na voz da missionária Rita Félix. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Evangelho de João 10:14. Os objetivos da lição de hoje, meus irmãos. Primeiro, analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus. 2, esclarecer o simbolismo do aprisco, enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. 3, diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Então, irmãos, aqui nos objetivos da lição, no item 1, no tópico 1, nós vamos analisar o que? Exatamente a porta, A porta que é Jesus, ou a porta das ovelhas. É uma figura de linguagem, tá certo? A porta é Jesus, as ovelhas são o aprisco, são as ovelhas do Senhor, São os servos do Senhor, tá? E nós vamos ver também nessa análise que só tem uma porta, e essa porta é Jesus, tá bom? E nós também vamos observar que é somente por essa porta que o homem se salva, e também é somente por essa porta que é Jesus que o homem, de fato, ele tem comunhão com Deus enquanto está aqui na terra. Tudo é por Jesus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, Bom, 2, vamos esclarecer o simbolismo do aprisco. Então, são figuras de linguagem, irmãos? O que é o aprisco? O aprisco é onde é um curral, podemos dizer assim, na linguagem do gado, mas das ovelhas, dos caprinos, é chamado de aprisco. É o lugar onde eles ficam lá protegidos, das chuvas, do frio, tudo mais. Eles podem sair para pastar, mas o lugar mais seguro realmente é no aprisco, E numa figura de linguagem mais ampla, nós fazemos parte do aprisco do Senhor, Nós estamos seguros porque estamos no Senhor Jesus. Assistência, a assistência, ela fala exatamente dos cuidados, de alimentação, de saúde, enfim, uma proteção completa da parte de Deus, tá? E o pertencimento, ou seja, nós pertencemos ao corpo de Cristo,
E 3, nós vamos ver as atitudes do bom pastor e as atitudes do mercenário, que é Satanás, né? Pode passar, missionário. Nós vamos ler na leitura bíblica em classe, Evangelho de João 10, de 1 a 16, tá? Eu vou ler um versículo e a classe vai ler o versículo seguinte na voz da missionária Rita. Vamos lá. Evangelho de João 10, de 1 a 16, versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entrarão, mas eles não entenderão o que era que dizia. Mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Todos juntos. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Pode continuar. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pode passar, missionário. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida por elas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Pode passar. Introdução. Nesta lição, estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que Nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão dessa imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Amém. Então, no capítulo 10, do Evangelho de João, destacamos a figura de Jesus como bom pastor. Então, Jesus é o bom pastor, é o pastor por excelência, é o sumo pastor, o pastor dos pastores, E essa figura de pastor, ela foi escolhida porque o pastor das ovelhas, o pastor mesmo do campo físico, o homem que cuida das ovelhas, tá? Esses homens, o verdadeiro pastor, ele tem a prioridade número 1 dele é cuidar, é proteger as ovelhas, Esse é o ponto número 1, no campo, natural, fisicamente. Então Jesus se apresenta com essa figura de um pastor, que aí na época dele era fácil para aqueles do campo principalmente entender qual era a missão dele, Ele se apresenta como um pastor, na figura de um pastor. Então isso é muito interessante,
porque vamos dizer assim, é a principal importância da vinda de nosso Senhor Jesus, quando Ele veio, né? Foi exatamente para salvar, para proteger, tá? E aí nós analisaremos o contexto em que nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas, né? Então, o contexto, meus irmãos, são todos os comentários, são todos os textos bíblicos que têm a ver com um determinado assunto, né? Que no caso aqui é a porta das ovelhas. Então, Jesus se apresenta como uma porta e única porta em que as ovelhas entrarão por ela e estarão seguras, alimentadas, protegidas e, por fim, salvas, né? Tá? Então, não tem outra forma, outra maneira do homem realmente estar, de fato, verdadeiramente protegido e salvo, senão em Jesus, e ele tem que passar por esta porta que é Jesus, tá bom? Então, a conexão dessa imagem, ou seja, ligando essa imagem ali que nós estamos vendo aqui na tela, né? Está ali um aprisco, tem a figura de um homem que representa Jesus aqui de um lado, e do outro lado tem a figura de um aprisco. Os irmãos vão ver, é um curral, né? Mas o aprisco, ele tem uma diferença em relação ao curral do gado, né? Que também é um lugar de proteção. Mas aqui a figura para o ovelha, para pastor, para Jesus e para nós cristãos é exatamente o pastor e as ovelhas. Está aí a figura do aprisco, certo? Tem até aquela passagem que diz que o pastor contou as ovelhas, né? E de uma forma simbólica ele imagina o número 100, e dessas 100 ovelhas faltou uma. Ele deixou as 99 no aprisco, lá guardadinha, protegida, e foi buscar a ovelha perdida, né? Então isso fala que o amor de Deus não é só para os que estão em casa, né? Estão na igreja, no templo, servindo a Deus, mas também para os que estão lá fora, tá? Esse olhar de Jesus deve ser também o nosso olhar, tá bom, irmãos? Porque essa é a missão da igreja. Se alguém quiser comentar, falar, perguntar, fique à vontade. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Amém. Então, se nós percebermos aí, nós temos duas imagens, né? Um pastor, olha como é que ele está tratando da ovelhinha, né? A gente vê um carinho muito grande, a ovelhinha está ali inteira, né? Está ali com a lã dela, está ali certamente gorda no bom sentido, né? Bem alimentada, né? E a gente vê a atenção do pastor ali com ela, a mão sobre ela protegendo, acariciando. Já a segunda figura é o mercenário, né? Ele está olhando para a ovelha, mas ele está com um saco de moedas, né? Simbolizando, né? Que a ovelha para ele só representa dinheiro, lucro, vantagens, né? E se os irmãos olhar para as duas ovelhinhas aí, uma está desfigurada, né? A lã dela está assim alterada, porque a lã simboliza exatamente isso, tira a lã para vender e ganhar. Então o bom pastor, que é nosso Senhor Jesus, e aquele que é pastor de verdade de Jesus, que procura seguir o exemplo do Senhor Jesus, em primeiro lugar, meus irmãos, é cuidar, proteger, estar ali dando toda assistência à ovelha, visando a salvação dela. Essa é a missão de todos aqueles que são pastores e de todos que pastoreiam com o líder, né, que é o pastor líder. E o exemplo tem que ser o exemplo de Jesus. Já o mercenário não. Essa palavra mercenário, irmãos, os seus irmãos perceberam, os irmãos estão ouvindo aí de vez em quando nas guerras que fala de mercenário, né? Na guerra, quem é um mercenário na guerra? O mercenário na guerra é aquele que é um soldado que está lá lutando por aquela nação, mas ele não é daquela nação. E o mercenário, ele vai lutar por dinheiro, ele tem um salário para lutar, ele cobra um salário para lutar. Já o da pátria, ou aquele que ama aquela pátria, ele não vai por dinheiro, tá? Assim tem o pastor mercenário, que é a figura do líder, né? E os seus liderados. Normalmente o sistema do pastor, a maioria segue, né? Se ele for um pastor com a visão, com o amor de Jesus no coração, com o amor de Deus, ele vai em primeiro lugar priorizar
a vida, né? Se for um pastor mercenário, ele vai parecer com um pastor de Jesus, porque ele sabe como é que tem que trabalhar, mas os objetivos dele vai ficar logo claro que é só dinheiro mesmo, certo? Então tem muitos que declaram amor, que declaram cuidado, que faz todas as encenações, mas quando o lobo vem, irmãos, quando a ovelha é atacada, quando esse pastor ele vê que não vai ter lucro, ele abandona, porque ele faz por dinheiro. Então foi Jesus que falou isso, irmãos, e Jesus sabe exatamente quem realmente está cumprindo com a missão que ele deixou para se fazer, desde o pastor a todos os membros da igreja, e quem está fazendo puramente por dinheiro, tá? Não tem nenhum erro, irmãos, em o pastor, em o obreiro, uma pessoa que se dedica integralmente à obra de Deus, ou que faz serviços específicos, uma pessoa que não tem renda, que não tem como sobreviver. É perfeitamente correto que a igreja dê assistência também financeira ao pastor, ao obreiro, a quem for que esteja realmente dedicado e que precisa disso aí. É justo, amém? Está escrito, digno é o obreiro do seu salário, né? Essa dignidade, que é uma remuneração, tá? É para aqueles que vivem realmente para a obra, ou que faz serviços, né? Para a obra, e que depende daquele serviço para se alimentar, para sobreviver. Não tem nenhum erro nisso, tá bom? Isso não quer dizer que está sendo mercenário, não, tá certo? Agora, se torna mercenário quando a visão é puramente exploradora, é para explorar, é para tirar proveito, é para enriquecimento. Isso é condenado por Deus, tá certo? E com certeza esse tipo de liderança, de crente, eles já inclusive perderam a salvação pela palavra de Deus, amém? Vão dizer, Senhor, não te conheço. Essa classe está lá dentro também dessa palavra do Senhor Jesus, a classe dos mercenários, tá? Vamos avante. Jesus, volta um pouquinho, missionário. Jesus, a porta das ovelhas. Pode passar. Item 1, o contexto. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. João 9, 40 e 41. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. João 9, 40 e 41. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade, porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. Amém. Então, esse capítulo 9, que antecede, este capítulo 9 é antecedido pelo capítulo, voltando, esse capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para o acusá-lo. Aqueles fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos. Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isto o vosso pecado permanece. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade, porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. Então, meus amados irmãos, aqui esse fato aqui, esse comentário mostra, meus irmãos, e aí tem um dito popular que diz assim, que o pior cego é aquele que não quer enxergar, amém? Não é aquele realmente que é cego de nascença, né? Então, Jesus também diz assim, se a luz que há em vocês são trevas, quão terríveis trevas, né? Que fala de quê? Fala de um entendimento errado, que pensa que está
certo e não está. Jesus disse, em Apocalipse, o Senhor Jesus diz assim, que seja quente ou frio e não morno, né? Então, isso é falando o quê, irmãos? Que nós devemos ter uma vigilância muito grande para não cair nesses erros, né? Aqui eles fizeram até uma zombaria com Jesus, tá certo? Brincaram com Jesus, não acreditavam nos milagres do Senhor Jesus e não recebiam a doutrina do Senhor, né? Como tem muitos que se acham entendidos ao ponto, né, de não querer ouvir, vai explicar, já tem um entendimento dele. Hoje eu conversava com uma pessoa, a pessoa colocava uma situação de uma pessoa que está em plena atividade, mas que foi revelado um ato, né, que impede dessa pessoa estar em atividade ministerial. E a pessoa me perguntava, e aí, pastor, como é que fica uma situação dessa? A pessoa entende, a pessoa é de oração e tudo mais. Eu digo, meu irmão, é só a misericórdia de Deus, que a pior coisa que tem é a pessoa não enxergar o seu erro, não enxergar que aquilo dali Deus não aceita, né? Mas a pessoa julga a si mesma e se acha capaz, né? Então, e como é que fica uma situação dessa? Muito difícil. E tem chance? Tem, porque a pessoa conhece a palavra de Deus, ora, né? Já ouviu a voz de Deus. Pode ser que o Senhor Deus tenha misericórdia e quebre, tire essa cegueira, né? Esse véu da face da pessoa, né? Então é um cuidado que nós devemos ter, meus irmãos, com erros, comportamentos errados que os outros estão vendo. Aí alguém diz, não pode julgar. Não, peraí, se o comportamento que a pessoa está tendo, a fala, a forma de se postar está em desacordo com a palavra de Deus, ela tem que ser chamada a uma correção. Mas se ela acha que aquilo não tem problema, que inclusive diz que não é pecado, que Deus ama, então infelizmente está dominada pelo erro, pelo espírito do erro, do engano. E como diz a palavra de Deus, essa pessoa pode até cair naquela palavra que o Senhor está lá escrito, que Deus as entregou ao espírito do erro para eles crerem no erro, na mentira. E também diz a palavra, porque não amaram a verdade. A verdade de Deus, ela tem que ser amada, desejada, meus irmãos. Então, aqueles queriam a todo custo reprovar o Senhor Jesus, tá? Mas o Senhor Jesus mostrou para eles que nada era oculto. Jesus curava publicamente, irmãos, para as pessoas verem, para não ter dúvida nenhuma, não era nenhuma armação, né? Pode passar, missionário. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos profetas, como falsos pastores e mais especificamente como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel. Está lá em Ezequiel 34, de 1 a 10. Pode passar, irmã Rita. A porta das ovelhas. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco onde se encontram as ovelhas. João 10, 1 a 3. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. João 10, 1 a 3. Amém. Então nós vemos aqui nessa parábola, irmãos, do capítulo 10, em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco onde se encontram as ovelhas, né? Então esse entrar pela porta, isso já revela que ele é o verdadeiro pastor, né? O acesso, né,
as ovelhas, ela tem que ser de forma legítima, correta, enquanto que o outro pula o muro. As ovelhas se assustam, né? Isso demonstra o quê? Alguém que não está aqui. Vamos trazer para uma figura de linguagem assim que a gente possa entender. O verdadeiro pastor que entra pela porta, aquele que Deus realmente chamou. O que pula o muro, que é o mercenário, não foi chamado por Deus. Ele mesmo se habilitou, ele mesmo se intitulou, porque o propósito dele não é de fato de Deus. Mas como ele sabe como é o sistema, como é o trabalhar de Deus, ele vai se parecer muito, né? Normalmente, irmãos, os falsos, eles se parecem muito com o verdadeiro. Às vezes a gente tem até dificuldade de, por exemplo, dinheiro na nossa mão, né? Os que falsificam o dinheiro, eu já fui enganado já com dinheiro falso. Eu não soube discernir, diferenciar a cédula verdadeira da falsa, tá? E assim quase tudo tem o verdadeiro e o falso, marcas, né? E outras coisas mais. E no mundo espiritual a mesma coisa. O inimigo, meus irmãos, ele é um imitador de Deus, ele se parece muito com Deus, né? E assim vem a figura do pastor, do líder, do obreiro, né? Tem aqueles que realmente são chamados por Deus. Esse chamado essa palavra chamado aqui está diretamente ligado a uma intimidade com Deus, a um propósito com Deus, tá certo, irmãos? Porque banalizaram esse negócio de chamado, né? Banalizaram. O que é banalizar? Um pastor unge outro, e tem isso como uma coisa de Deus, né? E nem sempre é, né, irmãos? Nem sempre é. Deus deu essa autoridade aos líderes, né? Para eles separarem. Mas a separação não pode ser somente do pensamento humano, não. O pastor, a comissão, o grupo de obreiros que estão ali comissionado para uma separação de obreiros, de líderes, tem que falar com Deus, tem que conversar com Deus, tem que pedir a Deus uma direção. Não pode ser como fosse uma empresa, né? A pessoa dá resultado, bota ele numa posição. Dá o microfone para o irmão Luiz André, que ele quer falar. Luiz André. Pai, senhor. Mas na maioria das vezes as pessoas acham que é tudo igual, né? Todos os pastores são iguais, né? Que se parece, né? É isso aí. O irmão Luiz André está fazendo uma observação interessante. Muitos cristãos, inclusive, acham que por ter um título de pastor, pronto, é igual ao outro. E não é, nem sempre é, tá certo? Porque esse título pode ser só um título, tá? Não tem vida com Deus, né? Não tem experiência com Deus. Porque um pastor, irmãos, ele tem que ter experiência com Deus, tá? Por ser humano. A pessoa aceita Jesus, 1 ano, 2 anos, 3 anos já é pastor, alguns até 1 ano já é pastor. Não é assim, irmão. Porque o título, eu já falei e agora cabe repetir, o título não dá poder a ninguém. Se Deus não estiver na vida deste homem, dessa mulher, não vai acontecer. No primeiro embaraço se desfaz, e o diabo ataca terrivelmente quem quer trabalhar para Deus, quer fazer as coisas certas. Então, se essa pessoa não tiver uma preparação, primeiro de tudo espiritual com Deus, de orientação, de ensino, de preparação, irmão, ele corre um risco grande de se perder até a salvação. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, que o obreiro, né, não seja neófito. Neófito é novo, né? Esse novo não está restritamente ligado à idade física, né? Um pouco também, mas também muito mais o novo em relação à fé com Deus, a experiência com Deus, né? Nós temos na Bíblia o jovem Timóteo, Tito, né? Mas quando vai ver um pouquinho da biografia de Timóteo, né? Ele já vinha desde criança aprendendo as sagradas letras, a escritura, né? Então tem que ver a história também da pessoa, a família, o meio que ela desenvolveu e cresceu, né? Realmente o que ela fala, o comportamento dela, né? E orar a Deus, né? Então é um processo que não pode ser de qualquer jeito. Amém? É isso aí. Pastor,
Cumprimento a amada igreja agora. Diácono Antônio Rodrigues, sim. Pastor, tem a ver o joio e o trigo junto, quando são parecidos, certo? E o pastor, ele tem um conhecimento do joio e do trigo. Sim. Mas já tem, como diz vamos lá falar em nós, mas tem alguns obreiros que não tem conhecimento. Aí acha que, como diz a palavra, né? Pediu para Deus, quer que nós arranque? Mas se arrancar aquele que estão crescendo junto, vai acabar arrancando o principal. Só que Deus está vendo, Deus não deixa para que os obreiros, né, vamos botar obreiro mesmo, tenham conhecimento. Depois que crescer, vai ter o conhecimento, certo? Para não, como se diz, estragar a lavoura. Ontem eu estava falando para o pastor Israel, pastor, quando vai levantar um obreiro, tem que saber aquele obreiro que está se levantando, tem que ter pleno conhecimento com ele, porque, como o senhor falou, não é instante, porque seja velho, seja novo, ele tem que ter a visão daquele obreiro que está levantando, porque ele muitas vezes ele não vai respeitar nem propriamente o pastor, vai querer passar por cima do pastor. Dessa maneira. Então o diácono Antônio Rodrigues colocou aí, né, dentro desse contexto que nós estamos estudando, né, o verdadeiro pastor e o mercenário, né, o joio e o trigo. Então, por que tem que ter cuidado, né, em relação a tratar de pessoas, de crentes e até de líderes, né? Como lidar? Muitas vezes é identificado que é joio, aliás, que é joio, né? Mas, como diz aí, bem colocado, o joio se parece com trigo. Então tem pessoas, né, que se tomar uma atitude no sentido de disciplinar, de excluir, dependendo de uma disciplina mais dura, mais radical, né? Porque não se converte, não muda, persiste em ser esse tipo joio, né? E com isso, o problema do joio junto com o trigo é que o trigo não desenvolve, porque o joio, as plantas, ela consome os nutrientes que estão na terra. Então o joio fica dividindo o que era do trigo, para o trigo não cresce, né? E chega um tempo da planta que, se ela não desenvolve no tempo certo, ela atrofia, ela amarela, ela morre, e é isso que acontece. Então o joio é um tipo de erva daninha, tá? E como é também da mesma família, assim, a raiz da planta, elas se entrelaçam também, né? Então isso mostra o envolvimento que tem o joio com o trigo dentro da igreja, tá? Então, assim, tem pessoas que vai dizer que a igreja é radical, que o pastor é radical, que o pastor não ama, aí entra que os irmãos não amam, aí vem toda aquela conversa, entendeu? Por quê? Porque a pessoa confunde às vezes amizade, laços familiares, essas coisas, né? E outra coisa, o joio, ele sabe também como atrair, como ganhar as pessoas para si, entendeu? Então, eu já vivi experiência na igreja que alguns irmãos chegaram, pastor, mas o senhor tem que resolver, o senhor tem que tomar uma decisão. Calma, irmão, se eu tomar uma decisão aqui, aí até alguém não está mais conosco, gostava de dizer assim, o pastor está com medo de perder. Eu digo, não é medo de perder, é porque se eu tomar uma decisão que eu poderia tomar, inclusive eu tenho provas, tá, para isso daí, mas como não é uma coisa tão grave, vamos segurando e vamos esperar em Deus, porque o próprio Deus vai tirar. E houve casos que o próprio Deus tirou, resolveu, né, tá certo, ou tirou, ou mudou o coração da pessoa, e a igreja continuou, né? Mas é claro que também teve casos que foi obrigado a agir, e infelizmente tem pessoas que misturam amizade, como eu disse, favores às vezes que o outro fez, né? E acha que ele está sendo injustiçado, e é uma confusão muito grande, irmão.
Eu me lembro de um caso que aconteceu no nosso ministério, que eu tive que disciplinar uma pessoa, e aí uma irmã foi lá na minha casa para dizer: mas como é que pode? Era tão amigo seu, vocês eram tão amigos e tudo, e o pastor fez isso com ele. Eu digo: mas não fui eu que fiz. Ele está disciplinado porque ele não vigiou. Não, mas eu não entendo, e ficou chorando. Mas minha irmã, não sou eu, é a palavra de Deus. Se eu não fizer isso daí, Deus vai me repreender. Entendeu? E demorou para aquela irmã entender, ela precisou ver com os próprios olhos e tal. Aí, pastor, me perdoe, que eu não conseguia ver, não conseguia entender. E assim foi ela e outros. Então, é muito difícil, irmãos, tá? As pessoas às vezes estão de fora mas o pastor está passando a mão, o pastor está concordando com o pecado. Não é isso não, irmãos. É porque cada pessoa ela tem uma influência sobre outros. E nessas horas, a gente tem que pedir a Deus sabedoria, e a casa que Deus é quem vai resolver, tá certo? A não ser os escândalos. Os escândalos tem que ser cortado mesmo, tem jeito, né? Mas aí a igreja já sabe, já tem prova, é mais fácil, entendeu? Pois é, amém? Sim. Se Deus está vendo ali o meu coração, o coração da liderança, que está querendo evitar um dano maior à obra, mas no coração da liderança, Deus está vendo que não aceita e que uma hora vai ser resolvido de uma forma ou de outra aquela situação, certo? O que jamais pode acontecer é a liderança ser tolerante ao ponto de não querer mexer naquilo dali. Não pode, porque se o líder não tomar uma posição, Deus pode tirar aquele líder e colocar outro para cuidar de verdade da obra dele. Isso é certo, tá? Vamos lá. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se 2 pontos principais. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. João 10:7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João 10:7. Amém. Os irmãos, eu não sei se dá para os irmãos enxergar, mas aí está o aprisco. O aprisco só tem uma porta e o pastor está na porta, tá certo? Tem que passar por ele, tá certo? Tem que passar por ele. Aí é uma figura, né, para a gente entender, mas a gente sabe que essa porta realmente é a própria pessoa do Senhor Jesus. Passar por ele é passar pela palavra. Se eu estou realmente de acordo com a palavra, o próprio Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós, eu e meu Pai viremos e fazemos morada em vocês, se a minha palavra estiver em vós. Então não tem como nós sustentar, irmãos, uma fé onde a pessoa não valoriza a palavra de Deus, não decide se converter, deixar o mal e ficar se enganando muitas vezes, né? Achando que está dentro do aprisco, achando que está em Jesus, quando espiritualmente não está. Pode estar no sentido físico, né? Está na igreja, está louvando, está pregando, está ensinando, está ali, né? Envolvido. Às vezes tem até uma liderança, às vezes é até um obreiro, pode ser até o pastor presidente, né, irmão? Então, porque para Deus cargo não vai salvar, título não vai salvar, né? Obras não vai salvar, fazer alguma coisa para compensar o meu pecado, não. O pecado só resolve se arrependendo, deixando e crendo que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Vamos lá. Nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Meus irmãos, isso é tão interessante. Quem trabalhou no campo, né, tem mais facilidade de compreender isso daqui. Quem já trabalhou no campo, cuidou de animais, né? Eu já cuidei de jumento, já cuidei de cavalo, já cuidei de vaca, já cuidei de bode, já cuidei de ovelha, de porco, já cuidei de galinha, já cuidei de tanta coisa, né? Então, assim, a gente aprende também com os animais, né?
Então é interessante aqui que nos primeiros versículos de João 10, né, sugere que é aquele que passa pela porta do aprisco, que é o verdadeiro pastor, né? Isso aqui é muito interessante na prática, irmãos. Os animais, eles são extremamente sensíveis. Até um vento, mudança de temperatura mexe com os animais, tudo, né? Mexe com os animais. Aquele que cuida do animal, quando ele chega, tem animais que reconhecem pelo cheiro, reconhecem pela voz. Eles têm várias formas de identificar aquele que é o cuidador dele, que ele se sente seguro com aquela pessoa, né? Mas se chegar um estranho, eles se alvoroçam. Eles ficam alvoroçados, porque para ele é estranho. Inclusive alguns animais, cachorros e alguns tipos de animais agressivos, né? Ele, dependendo da pessoa, ele ataca, né? Porque ele se sente ameaçado, mesmo que a pessoa não vá fazer nada a ele. Eu vou aqui por essa rua e todo dia eu passo, tem um cachorro ali que, normal. Um dia eu vi com um garrafão de água, depois ele não me atacou, não foi para cima de mim, e aí a dona teve que correr, segurar, e foi aquele movimento. Eu digo, mas ele está tão acostumado comigo. Ele disse, não, é por causa do garrafão de água. Uma pessoa que passou aqui com um garrafão de água agrediu ele. Olha, então é incrível isso, né? Eu estou fazendo aqui essa ilustração para nós entendermos que também na vida espiritual, irmãos, o crente tem que adquirir essa sensibilidade, e só quem dá essa sensibilidade é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é a oração, para identificar a voz do Senhor, tá? Então é muito interessante assim, porque assim as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Então uma pessoa que ora, que é bem instruída, uma pessoa que está ali o tempo todo voltada para Deus, às vezes ele não tem tanto conhecimento e entendimento de letra, né? Mas quando ele ouve o comentário, a doutrina, o ensino, ele vai dizer, oh glória, aleluia, amém. Mas ele vai ouvir outro comentário que já ouviu aqui, mas ele percebe que não bate, tem alguma coisa ali que não, né? Então ele fica com o pé atrás, né? Então o crente, ele tem que buscar em Deus, e para isso ele precisa ler Bíblia, estudar a Bíblia, orar, se consagrar. Ele precisa buscar realmente o Espírito Santo da verdade, para que ele não seja enganado pelo mercenário, tá? Porque infelizmente, irmãos, muitos homens, mulheres, né, desvirtuam muitas pessoas na igreja, fedem muitas pessoas com mentiras até, né? Então tem que ter vigilância, né, irmãos? A maioria dos cristãos afirma com muita segurança que serve a Deus, que Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus, mas é impressionante, irmãos, o número de pessoas que se deixam ser influenciadas, né? Deixam ser influenciadas para o erro, para o mal. É incrível. Acreditam em cada conversa, meu Deus, não procuram nem saber a verdade no mundo físico, e quando envolve as coisas espirituais fica mais perigoso ainda, porque vem em nome de Deus, vem dizendo que Deus mostrou, que tal. Muito cuidado, meu irmão, muito cuidado. Todo dia nós estamos assistindo aí escândalos e mais escândalos, né? Porque falta exatamente essa sensibilidade que às vezes os animais têm mais do que nós, viu, irmão? Olha, nós ouvimos, nós somos inteligentes, né? Nós raciocinamos, e o animal, irmão, ele só age pelo instinto, mas ele tem uma audição aguçada, ele tem um olfato do cheiro aguçado, e ele está em vigilância. Você pode prestar atenção que o animal, ele também é enganado às vezes, né? É também enganado. Alguns animais, tem aqueles que são também treinados para enganar os animais, e os animais acabam comendo veneno e morrem, né? Então assim, morre pela boca, né?
Mas é isso, o mundo do erro e do engano está presente, irmão, espiritualmente, fisicamente, no mundo humano e no mundo animal também, né? Tá certo? Agora, o animal, ele tem menos capacidade do que nós, irmão, seres humanos, mano. Deus nos deu uma coisa que os animais não têm: inteligência. Pode falar, irmão Luiz André. E tem a dúvida sobre o poder de Deus também. Conheço muita gente que tem essa... que Deus não... que não existe Deus, que não existe, né, esse lado poderoso do Senhor, né? Eu tenho uma cunhada que ela não acredita em nada. Aí é o seguinte, a Bíblia diz, irmão Luiz André, olha como é: o príncipe deste século que domina no mundo, chama-se Satanás, cegou o entendimento dos homens para que eles não adorem a Deus, para que eles não reconheçam a glória de Deus. E mais, o inimigo leva o ser humano a desprezar o Criador e adotar a criatura, deixar de adorar a Deus e adorar a criatura, a criação, entendeu? Tem pessoas que dão mais valor à criação, à criatura, do que o próprio Criador, e inclusive desconhece o Criador. Como é que eu vou desconhecer aquele que criou? Mas quando Jesus veio para este mundo, ele também, irmão Luiz André, publicamente ele foi rejeitado, né? É assim, é verdade. É a cegueira espiritual. Vamos lá. Mãe Rita, se quiser ensinar, pode ensinar também. Tá bom. Além disso, Jesus afirma: eu sou a porta, João 10:7. E logo depois declara: eu sou o bom pastor, João 10:11. Estas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus, que podem ser vistos como falsos pastores do povo, João 10:11-14, pois não cuidavam, protegiam ou orientavam o povo de Deus. Amém. Olha que coisa interessante, irmãos. Essas expressões, essas linguagens, figura de porta, né? e de pastor, ele estava falando muito com o povo judeu, que o povo judeu entendia muito isso aí. A liderança judaica entendia essa figura de linguagem, tá? Quando Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, isso pesou muito para grande parte dos que não receberam Jesus, né, os judeus. E no Antigo Testamento, o Senhor Deus já denunciava, a profecia já vinha dizendo dos falsos pastores, aqueles que deveriam ensinar, proteger, guardar, guiar o povo de Deus, né, com o amor de Deus. Mas infelizmente, irmãos, a religião, do ponto de vista humano, né, a religião administrada pelo ser humano, muitas vezes ela se torna um mal. Por quê? Porque o homem se apodera da religião, da religiosidade, da espiritualidade, para manipular as pessoas, irmãos, escravizar as pessoas, no sentido de as pessoas têm que aceitar a todo custo que eles estão crendo, entendeu? Aí Jesus vem de uma forma que aparentemente parecia liberal, e não é bem liberal, é uma forma acolhedora, esclarecedora, que trazia a verdadeira verdade do céu, de Deus, para os homens, né? Isentando todo tipo de radicalismo, de violência física, ideológica, que fosse, né? Então, a figura do pastor, né, é a figura do líder, tá? Se o povo tiver um pastor guiado, dirigido por Deus, temente a Deus, irmão, esse povo será abençoado. Senão, vai ser uma comunidade perdida. Inclusive Jesus disse: se um cego guia outro cego, ambos, todos que estão com aquele cego, se tornam cegos e vão cair no abismo, vão para o inferno, porque estão pensando, estão agindo, estão se comportando de forma errada, diferente do que Deus quer. E algumas pessoas, muitas pessoas, irmãos, dentro da religião, se apodera de título, de cargo, de posição, até de poder econômico, né, para poder
dominar as pessoas. Não, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, né? É como diz a palavra do Senhor, nós temos que olhar realmente para Jesus. Se alguém está em Cristo, sim. Paulo disse assim, Paulo, apóstolo, sede meus imitadores. Aí ele diz o quê? Como eu sou de Cristo, sou de Deus. A quem nós devemos imitar, meus irmãos? A quem imita Deus, tá? Quem imita Deus. E com um certo cuidado também, né? Porque você pode ver alguém imitando Deus por aí, mas é golpe, é golpe, amém? Então você tem que realmente conhecer essa pessoa, a vida dela, tá? Eu costumo dizer a quem vem nos visitar que já é crente, eu digo amém, meu irmão, seja bem-vindo, estou visitando, seja bem-vindo. Você vai nos conhecendo e nós vamos te conhecendo. É assim que funciona. Pois é. E às vezes a gente passa tantos anos, né, e ainda não se conhece direito. Porque tem a questão da camuflagem, né? Da camuflagem. Se esconde às vezes através de muitas fachadas. Então, que Deus nos livre, né, irmão? Que nós sejamos realmente transparentes. O que a gente é na igreja, em todo lugar, no lar, na família, seja a mesma coisa, né? Tá bom? Amém. Vamos lá, missionário. A mensagem da porta. O significado contido na frase "eu sou a porta" é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai. Hebreus 4, 14 e 15. Permitindo-nos aproximarmos dele com ousadia e confiança. Hebreus 4,16. Visto que temos um grande sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, 14 e 15. Amém. Então percebam que eu sou a porta, eu sou o caminho. Nessas figuras de linguagem, Jesus, o Senhor, estava reforçando a todos os que lhe ouviam: vocês só vão chegar a Deus e ao céu por mim. E no caso dos judeus, a nação judaica e a religião judaica, que é a religião do judeu, né? Até Jesus Cristo, Deus pedia sacrifícios de animais, né? Para que o pecado não destruísse a nação. Mas o que ficou claro nas Escrituras no Novo Testamento é que aqueles sacrifícios, eles não removiam o pecado, eles cobriam o pecado, para que a ira de Deus não aplacasse, não destruísse a nação, o povo, né? Aí aqui nós lemos em Hebreus que Jesus Cristo, né, todos aqueles sacrifícios simbolizavam Jesus. Aí Jesus veio e ofereceu um único sacrifício, que é o sacrifício da expiação, né, pelo pecado. Jesus expiou, olhou o pecado de toda a humanidade quando ele morreu. Aí ele diz: todo aquele que crer será salvo. Então todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, o Messias, o enviado de Deus, todos aqueles que creem que o sacrifício de Jesus pode realmente lhe purificar, porque está escrito que o próprio Jesus diz que este é o meu sangue que será derramado para a remissão do pecado de muitos. Está escrito que o sangue de Jesus, somente o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado. Quando a pessoa crê, esse sacrifício único e eterno de nosso Senhor Jesus liberta, olha para o pecado e tira o pecado do homem. Está lá escrito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele não só olha, mas ele tira o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, né? Então, meus irmãos, essa é a nossa fé pelas Escrituras, pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Que ele ofereceu um sacrifício único, tá bom? E somente através desse sacrifício do Senhor é que nós podemos ser salvos.
e nós cremos também, porque Jesus disse que quem me ama guarda os meus mandamentos, que enquanto nós vivemos nessa terra, todo o tempo da nossa vida, nós temos que estar observando a palavra do Senhor e pedindo graça e poder para viver a palavra de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. E isso é assim que a salvação ela se confirma nas nossas vidas. Amém? Pode passar. Para desfrutarmos de uma vida, para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus, é essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. Exatamente. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Amém. Pode passar. Está bem explicado já. O aprisco das ovelhas. A parábola, uma alegoria, uma figura de linguagem. Ele está perguntando, parábola, uma alegoria? Né? Sim, é. O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Jesus disse-lhes esta parábola. Trata-se de uma narrativa, normalmente breve, que ensina através de uma alegoria. Pode passar. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Dessa forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Amém. Só explicando aqui, irmãos, que o objetivo das parábolas, de todas as figuras de linguagem, tinha basicamente dois objetivos. A gente vê com muita clareza. O primeiro era facilitar a compreensão, usando esses animais, portas, usando a palavra caminho, uma estrada por onde se caminha, né? Enfim, várias figuras. Compreensão. E a outra, basicamente a outra, era porque Jesus, quando ele estava falando, era quase todas as vezes publicamente. E tinha muitas pessoas ali que estavam ouvindo e estavam aceitando, né, que concordava e que queriam realmente aprender, mas tinha um grupo ali que eram inimigos de Jesus, né? E eles queriam o tempo todo encontrar uma frase, uma palavra, alguma coisa que justificasse apedrejar, condenar, matar Jesus, né? Então, algumas parábolas, né? Tem até aquela do semeador, que os discípulos depois perguntam, né, quer entender o que é que Jesus queria dizer com aquilo dali, porque Jesus falou daquela forma devido aos inimigos. Então, alguma parábola ou alguma narrativa do Senhor, assim, de ilustração, pode às vezes dificultar, a gente quer entender, mas se estudar melhor, orar, Deus vai dar um discernimento do que Ele quer ensinar. Porque quando tem dificuldade de compreensão, meus irmãos, é porque ele não queria se tornar explícito ou usar uma linguagem que pudesse incriminá-lo devido aos inimigos. Aí na parábola do semeador, os discípulos perguntam, né, qual era o significado, e Jesus diz assim para eles: vocês não sabem. Então Jesus dá assim um ar de admiração, né? Já era para eles entenderem o que Jesus queria dizer, tá? Como isso também mostra, né, que há crentes, há servos que são lentos, que não prestam atenção, está ali às vezes, mas não está colocando a devida atenção, está ali, mas é só o corpo, a mente está em outro lugar. Nós temos aqui sempre um apelo para que os irmãos não fiquem dispersos, no sentido de ficar falando, conversando, andando desnecessariamente, principalmente naquelas horas de instrução, porque perde. Às vezes está dando uma instrução, o outro está conversando com o outro ali, e a gente tem que dizer: irmão, aqui, irmão, olha, coloque atenção, porque tá bom, pode até estar conversando sobre o que está se falando, mas você vai perder a continuação, a sequência, né? Aí não é bom, tá bom? Você pode perder uma parte importante de uma explicação, e até o próprio Deus abrir tua mente e minha mente num momento de explicação, tá certo? Pode passar.
O aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. João 10:1. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Amém. Então as ovelhas, irmãos, elas são presas fáceis, porque são mansas, né? Outra coisa, elas são alvos também de lobos, de feras, até pelo tanto de ovelhas e porque elas estão sempre juntas. Bode, irmão, bode, que é o símbolo da rebeldia, né? Com todo respeito aos bodes, aos animais, mas é símbolo da rebeldia. Então Jesus diz que vai chegar um dia que ele vai separar as ovelhas dos bodes. Está escrito. Bode, irmão, é uma coisa terrível. Não tem cerca nenhuma que segura um bode. Teve uma época que eu administrava uma fazenda e tinha bode lá. E nós fizemos cerca de arame bem baixinho assim no chão, os fios um próximo do outro, mesmo cerca para bode não passar. E tinha um garoto que cuidava dos bodes, né? Mas o garoto era pior do que um bode, né? O garoto era chamado o cão de Chico, né? Para vocês verem que o menino era ruim demais, né? Meu Deus do céu, o menino fazia cada estripulia, mas era o garoto que tinha lá na fazenda com mais, era mais esperto para cuidar dos bodes, né? Tinha que ser mais bode do que bode, né? Então aquele garoto cuidava dos bodes. E aí nós fizemos uma plantação lá na fazenda e protegida por essa cerca. Pois diga aí que os bodes entraram lá. Rapaz, eu chamei o garoto e o pai dele, dei uma bronca nele, ele chorou e disse: não, seu Vicente, eu fiquei lá e tal, entendeu? Mas aconteceu uma coisa lá, o bode pulou a cerca. Eu digo: meu filho, como é que um bode vai pular uma cerca de 8 fios, 10 fios de arame? Pulou, sabe como foi que ele pulou, seu Vicente? Aí eu digo: como foi? Eu disse: ficou um atrepado na cerca e o outro pulou por cima dele. Eu digo: rapaz, essa daí você inventou uma história boa. Ele disse: não, aí não tinha celular para bater foto na época. Depois ele disse: pô, vamos ver, seu Vicente, vamos ficar escondido para o senhor ver. Aí eu fui, mas não é que era mesmo, o bode não fazia isso não, um pulando em cima do outro, não segura não. Então, meus irmãos, é para nós entendermos que as ovelhas elas precisam de um cuidado maior do que com os bodes, porque ela é presa fácil. Agora trazendo essa ovelha simbolizando o cristão, percebem que um cristão que serve a Deus, que é temente e tudo, ele é uma pessoa às vezes até fácil de ser atacado, de ser atingido, né? Mas o que é que o Senhor faz? Proteção celestial, nos guarda. É fácil de atrair um crente com uma cilada, né? Às vezes até mesmo de ser atacado, porque sabe que não está armado, é crente, né? Mas tem crente que usa 765, que usa armas de fogo, né? Diz que é para se proteger, né? Mas, amém, não vamos entrar nesse ponto não, que é polêmico. A irmã Cícera, vamos lá, diaconisa Cícera, nos ensine. Pastor, Pai Senhor, aqui na leitura bíblica de João 10,16 diz assim: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar a estas. Pronto. É porque as ovelhas de Deus, em primeiro lugar, é Israel, é a nação de Israel. As outras ovelhas, as outras nações, né? Outras nações. Nesse dia vai juntar todas, né? Nesse dia vai juntar todas, né? É assim, essa palavra se aplica assim. Jesus veio primeiro para os judeus. A maior parte dos judeus negaram, renunciaram a Jesus. Depois está lá escrito: ele veio para o que era o seu, os seus não receberam, mas todos quanto receberam,
tornaram-se filhos de Deus por adoção. Então, assim, o primeiro plano de Deus era com a nação de Israel, e depois, através da nação de Israel, ganhar as outras nações para ser salvo em Jesus Cristo. Esse plano não deu certo, tá? Então, essa palavra se aplica exatamente aí. As outras ovelhas são todos aqueles que não é judeu. Nós somos as outras ovelhas que já fomos alcançados por Jesus. Certo. Entendi. Dá para entender? Uhum. Pronto. Vamos lá, irmã Rita. Desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o nosso Senhor Jesus, nosso sumo pastor. 1 Pedro 5,4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro 5,4. Amém. Então, irmãos, é muito maravilhoso isso daqui, porque essas ilustrações mostram primeiro o pastor dos pastores, que é Jesus, que cuida, que protege e que nos abençoa através da liderança dele, do Senhor, né? Mas haverá um dia, né? E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória, né? Que coroa é essa, irmãos? A salvação. Haverá um tempo, que será o tempo quando a igreja for arrebatada, estivermos na glória com o Senhor, que lá só haverá um pastor. Tem igreja, e tem uma, né, que é mais forte ainda, que diz que não existe pastor só Jesus. Não, está lá o Senhor nos dons ministeriais, está lá o pastor. O Senhor separa sim homens para o pastorado. Esse pastor, ele tem que seguir o modelo do Senhor Jesus, ele tem que procurar seguir o modelo do Senhor Jesus. E cada pastor, ele tem a missão de Jesus se ainda estivesse na terra como pastor, né? Então é isso. Então nunca aceita essa ideia que não existe pastor só Jesus. Não, pastor dos pastores é Jesus, mas Jesus levanta sim pastores. Amém? Então lá em Hebreus 4, né, que fala dos dons ministeriais, está lá o pastor, o profeta, o evangelista. Então é bíblico, tá certo? Agora, se tem falso e verdadeiro, isso tem crente, tem pastor, tem presbítero, tem todo tipo de gente dentro da igreja, tá certo? Resumindo, falso e verdadeiro. Vamos lá. Um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Esse local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Amém. Então nós temos a história de Davi, né, que lutou com leão, lutou com urso, né, com feras, mas não deixava que os inimigos destruíssem as ovelhas, né? Então, o verdadeiro pastor, não importa o que aquela ovelha representa materialmente, financeiramente, não. Cada vida é preciosa para o Senhor, e cada ovelha que é o convertido, o confesso em Jesus, que o Senhor deu para os pastores cuidar, eles devem dedicar toda a atenção, todo o cuidado a estas vidas, tá? Quando diz aqui que o pastor dá a vida, aqui está falando de Jesus, que deu a vida para salvar. E o pastor, ele dá a vida no sentido de sacrificar muitas coisas na vida, né? Lazer, às vezes, ter um
bom emprego, às vezes ele tem que renunciar pela obra, tempo. Uma coisa que ele não pode é desprezar a família, né? Que a Bíblia diz que tem que cuidar primeiro de casa para depois cuidar da obra do Senhor. Mas a valorização da vida, o cuidado com as ovelhas, exige muito de um pastor, tá? O servo de Deus que chega ao pastorado, ele tem que estar disposto a se negar em muitas coisas na vida dele, muitas coisas. E quando um pastor tem uma esposa que entende o ministério do pastor, irmãos, esse ministério é próspero, tá? Porque ela coopera com ele, ela entende, né? Eu me lembro que quando foi para mim renunciar o emprego que eu tinha, eu falei com a irmã Rita várias vezes, e ela sempre disse sim, sim, sim. Depois nós passamos por grandes provações, mas ela nunca reclamou, nunca murmurou, né? Porque ela entendia o propósito de Deus nas nossas vidas, na vida do esposo, o pastor. Isso é muito bom, e eu tenho uma dívida com ela, né? Porque ela se sacrificou muito até aqui para que eu pudesse exercer o meu ministério. Porque o homem que tem uma esposa que não apoia, meu irmão, é muito difícil. Ele não consegue dedicar o tempo que necessita na obra do Senhor. Mas não estou com isso querendo atacar ninguém, mas dizer que os varões devem valorizar suas esposas, devem orar para que Deus trabalhe na vida delas, elas entendam a obra de Deus na vida dele, e eles dois sejam uma bênção. E a família, né? Também é muito bom quando o pastor tem a esposa, os filhos, no mesmo espírito, ali junto com ele. Oh, mas como é próspero o ministério deste homem e desta família, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que não só o pastor, mas todos nós possamos sacrificar, né, um pouquinho pela obra do Senhor que Ele merece, amém? Vamos avante. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário. João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, João 19:29-30. Então aí, quando ele cumpriu com a missão dele, onde foi que Jesus cumpriu com a missão dele? Lá na cruz. Quando foi que ficou consumado? Quando ele foi crucificado, e aqui diz, inclinando a cabeça, ele morreu. O Jesus, homem, morreu, né? Naquele momento da morte, ele tomou sobre ele os pecados de toda a humanidade. Todo homem que vem a esta terra, que crê, que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e se entregar de coração, é perdoado, o pecado é removido e ele tem salvação. Vamos lá. Assim, as afirmações eu sou a porta, versículo 9, e eu sou o bom pastor, versículo 11, expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Colossenses 1:24. Amém. Pode passar. A distinção entre o bom pastor e o mercenário. O bom pastor. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Em contraste com o ladrão, versículo 10, que vem para roubar, matar e destruir. A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver no mundo. João 20:31, Romanos 8:29. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20:31. Amém. João diz que se fosse escrever o que Jesus fez, falou, o mundo não caberia os livros. Você lê anteriormente, o versículo anterior. E aqui no versículo 31 ele diz, estes, né, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que crendo tenhais a vida eterna, né? Então, o Evangelho de João aborda abundantemente a salvação, a vida eterna, a obra salvadora, redentora de Jesus Cristo. Então, vocês estão vendo ali, ó, o pastor com a ovelhinha no braço e os lobos, né? 5 lobos ali querendo devorar, mas ele não solta a ovelhinha, tá? Então, o pastor, aquele que tem o amor de Deus no coração, irmãos, ele trabalha para proteger, para guardar a vida, né, da ovelha. Pode passar. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. Amém. É bom, é maravilhoso estar no Senhor Jesus, meus irmãos, porque se nós estivermos nele, nós estamos protegidos, sim. Se não estiver nele, nós estamos, como Jesus mesmo olhou e disse, né? Olhou para o mundo e disse: andam desgarrados, sem pastores, errantes. Então, quem está desgarrado, quem vive uma vida errante, irmãos, não tem proteção, amém? A qualquer momento o inimigo pode atacar, destruir, tá? Vamos lá. O mercenário. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Quando ele vê o lobo, ele foge, as ovelhas são devoradas pelo lobo. O que é isso? A pessoa só tem valor enquanto está dando certo, enquanto está dando resultado, enquanto está produzindo alguma coisa. Quando não estiver dando resultado, né? Eu vi uma declaração de um pastor na internet que ele disse que o crente que não é dizimista, ele não vale uma moeda furada. Meu irmão, isso ele está pagando um preço alto por isso. A palavra do Senhor diz que nós não fomos comprados por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Tá bom? Se alguém não é dizimista, se alguém não faz, se alguém não coopera, nós temos que orar e nunca colocar esta vida ou a salvação dessa pessoa em questão por nada desta vida, que a salvação é pela fé antes de tudo. Pode ler, irmã. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por essa razão é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. Amém. Totalmente contrário ao pastor, né? O mercenário, o negócio dele é ganhar, é levar vantagem. Se não tiver isso, não vale nada. Vamos lá. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Uma das características de um mercenário, irmãos, é a falta de amor, de perdão, de misericórdia. É na hora dos conflitos, é na hora das dificuldades que nós vamos ver quem verdadeiramente tem o amor de Deus. Se eu fosse olhar para o tanto de ofensas e de maus tratos que eu sofri, eu não era mais crente, eu não estava mais na igreja ao longo de todos esses anos. Não me glorio, hein? Não me glorio. Eu dou graças ao Senhor porque me guardou até aqui, tá? Então, amados irmãos, nunca vamos nos aliar a quem anda semeando divisão, contenda, porque isso não é o Espírito de Deus não está aí. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que o pecado da rebelião é comparado ao pecado de feitiçaria, tá certo? Então, meus amados irmãos, vamos vigiar, vamos pedir graça, estar na posição que Deus nos quer. Pode passar. Lobos vorazes, vezes o bom pastor.
Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas, apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge, e o lobo arrebata e dispersa. João 10:12. Amém. Percebe que quando, olha, um filho, vou dar um exemplo aqui, uma mãe dá a vida pelo filho, sim ou não? Mas aqui não é mãe, não dá não. Aquilo que tem valor e importância para nós, irmão, pode ser a pior pessoa, pode nos dar prejuízo, pode ser mal, mas nós não queremos perder. Então, assim é o Senhor Deus. Mas o mercenário, que simboliza um espírito, né, egoísta, que só pensa em si, nos seus interesses, não está nem aí com o outro, com a vida, essa pessoa está fora do propósito de Deus. Pode passar. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Atos 20, 29 e 30. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos 20, 29 e 30. Olha como isso é grave. Paulo sabia que ia partir, que ia deixar esta vida, essa terra, e que quando ele saísse, porque ele era um freio, porque ele protegia a igreja com a palavra, com a oração, com a disciplina, né? Ele disse: quando eu sair, os lobos vão invadir, vão atacar as ovelhas. E o que me chama a atenção, irmão, é que ele diz aqui: se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem a si mesmo, para atrair os discípulos após a si. Então, quando você vê uma pessoa querendo tirar as pessoas para si, do outro, dessa igreja, desse pastor, você já percebe que aí é uma característica de um lobo. Amém? E Paulo diz aqui que ele disse: e vão surgir entre vós, que está aqui dentro, lá no templo de Paulo, tá? Então, em todas as igrejas, irmão, se não vigiar, vai aparecer os lobos, vai aparecer os mercenários. Então a igreja tem que ficar alerta. E os irmãos estão vendo aí nessa figura, ó, que o lobo, ele se veste de ovelha, né? Vocês estão vendo ali que tem a cabecinha da ovelha em cima e a cabeça do lobo embaixo, tá? Então ele é falso, ele se apresenta como crente, como servo, e é com elogios, é colocando as pessoas nas nuvens, exaltando as pessoas, bajulando as pessoas para ganhar as pessoas. Muito cuidado. Aquela pessoa que nos diz a verdade, muitas vezes é desprezada, e que é aquelas que nos enganam, nós somos acolhidos porque ela está falando o que nós queremos ouvir. Vigia, vigia, vigiemos. Vamos lá. Esses têm intenções destrutivas, 2 Coríntios 2,17. Geram divisões no rebanho, Tito 3,10, e dispersam as ovelhas, 1 João 2,18, 19, 4, 1 a 3. Por essa razão, o nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas, o bom pastor. Mateus 7, 13 e 14, Lucas 13, 24. Conclusão. Vamos ler todos juntos? O Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e as reconhece, seguindo-a. João 20, 27. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa vida, na vida cristã. Ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Amém. A palavra com a secretária. Maravilha. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Hoje essa aula deve ficar marcada na nossa vida, né, irmãos? Mercenários está cheio aí, mas por essa palavra nós podemos identificá-los
até mesmo no cheiro do lobo, né? Quando vier o cheiro do lobo é porque o mercenário vem por aí, ele está por aí. Então que o Senhor nos livre, né? Com a catinga do lobo, porque ele não cheira, né? Que Deus nos livre, amém? Eu convido a classe Sol da Justiça. Cuidem de vocês mesmo de guiando o rebanho, que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da Igreja de Deus, que Ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Atos 20 e 28. Graças a Deus. A classe Sol da Justiça tem hoje 8 alunos matriculados, 4 dos seus alunos ausentes, 4 presentes, nenhum visitante, total da ciência da classe, 4 alunos. Essa é a classe, em nome de Jesus. Quero convidar a classe Jovens e Adultos. Classe Jovens e Adultos, verdade e prática. Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho. Parabéns, maravilha. A classe Jovens e Adultos tem hoje 36 alunos matriculados. A classe Jovens e Adultos tem hoje 36 alunos matriculados, 27 dos seus alunos ausentes, 9 alunos presentes, nenhum visitante, total de assistência na classe de 9 alunos. Vocês ganharem um outro irmão da própria igreja para vir para a escola bíblica, ele se tornar aluno, amém? Porque nós não estamos nem em julho ainda nas férias, né? Já está um desfalque muito grande. Então você pode ganhar alguém, seu vizinho de casa, seu parente, seu próprio irmão na congregação, amém? E no final dessa oração, pastor, eu quero que ore pela irmã Ivoneide, como nós sabemos, fraturou o braço, né? E orar pela diaconisa Vera também, que não está bem de saúde. Deus em Cristo nos abençoe, no nome de Jesus. Graças a Deus. Também nós vamos orar pela Ana Rebeca, que ia entrar, vai fazer a cirurgia hoje à noite. Não sei se já fez, mas eu já pedi a Deus que abençoe, né? Para que essa criança chegue com saúde e ela esteja bem, em nome de Jesus, tá bom? Oremos a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. Glória a Deus.